programa de hoje, motoristas de ônibus do Rio de Janeiro enfrentam dura realidade com rotina exaustiva de trabalho. Assisti muita coisa que os colegas não aguentavam. Cor de Infância, uma coordenadoria do MPT que atua no combate à exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Atua não só para erradicar o trabalho infantil, como também para propiciar uma profissionalização do adolescente de maneira protegida. Você vai conhecer os bastidores da rádio do Ministério Público do Trabalho. Vai ter muita informação, conhecimento. Dá para ouvir em casa, dá para ouvir no trabalho. O Trabalho Legal está só começando. Está no ar o Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Hoje você vai assistir algumas das melhores reportagens que foram exibidas em 2013. Trânsito, barulho e dupla função. Esse é apenas um resumo do que os motoristas de ônibus enfrentam na jornada diária de trabalho. O Trabalho Legal foi até o Rio de Janeiro. Lá, a repórter Gisele Olchana flagrou o descaso com esses profissionais. Dores na coluna, hipertensão e complicações dermatológicas. São esses problemas que este motorista de ônibus herdou após quase 4 anos de trabalho. A jornada exaustiva que ele enfrentou é apenas um dos grandes problemas vividos por toda a classe. Nós não temos garantia nenhuma. Nosso salário é enxugado. A gente tenta fazer milagre. Seu Paulo está afastado das atividades há 5 anos. Hoje, com 56, ele trata de pressão arterial alta, obstruções na coluna e psoríase, uma doença crônica de pele. Descendo a linha amarela para o Brasil, quando eu fui frear, já estava sentindo sintoma. Eu não sentia as pernas, fiquei paralisado. 105 passageiros. O susto foi tão grande que eu meti a mão embaixo da coxa, tirei do acelerador, botei no freio e fui levando, consegui parar o carro. Ninguém sabe disso até hoje. Ao pensar nos companheiros de trabalho, o motorista se emociona quando lembra de alguns que faziam uso de drogas ilícitas para encarar a jornada. Assisti muita coisa que os colegas não aguentavam. E olhava a idade deles. Situação. Segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, hipertensão arterial, infecção urinária e síndrome do pânico são alguns dos principais problemas que os rodoviários brasileiros estão vulneráveis. O número de motoristas e cobradores que sofrem com doenças relacionadas à audição também é bem expressivo. Esses profissionais têm 2,7 vezes mais chances de apresentar doenças no aparelho auditivo do que motoristas convencionais. As complicações são causadas pelos ruídos e vibrações. Estudos revelam que em apenas 1 ano de atividade, os rodoviários já começam a sentir os danos à saúde. Mais uma lei sancionada pela Presidência da República garante melhores condições de trabalho aos motoristas e cobradores. A Lei número 12.619, de 30 de abril de 2012, garante a regulamentação da profissão de motorista e trouxe alteração tanto na consolidação das leis do trabalho como no Código de Trânsito Brasileiro. É assegurado ao motorista um intervalo mínimo de 1 hora para a refeição, além de intervalo de repouso diário de 11 horas e descanso semanal de 35 horas. Outra determinação é a prorrogação da jornada de trabalho estabelecida na Constituição Federal por até 2 horas extras. A medida estabelece ainda que a jornada de trabalho seja controlada de maneira fidedigna. Para o Sindicato dos Motoristas e Cobradores do Rio de Janeiro, a falta de profissionais dificulta o cumprimento da lei. Estamos tentando conscientizar os companheiros, né, e as empresas para ver se a gente consegue colocar a lei em prática. Mas isso aí demora um pouco, né? A falta de motorista, conscientização também do chefe, do gerente das empresas também, em botar em prática a lei que a nossa presidenta sancionou. Os motoristas não estão satisfeitos e o exercício da dupla função é a principal reclamação. Dá para levar, né? É complicado, mas... O senhor ganha para isso? Não ganhamos. Satisfeito não, eu queria que fosse o motorista pudesse dirigir
fazer só a sua função. Essa é sobrecarrega, fazendo 2 funções. Ganho só o salário de motorista mesmo. Eu fico bastante preocupado com a segurança do próprio passageiro mesmo. Os passageiros também não concordam. Eu acho meio injusto o trabalho deles. Eu acho um absurdo. Tira a atenção da pista. É, no mínimo contraditório, né, para começo. Porque se a legislação de trânsito proíbe que a gente mexa em celular ou qualquer outra coisa que possa tirar a sua atenção do trânsito, como é que permite que os profissionais do trânsito eles tenham uma dupla função? Todo o estresse também coloca em risco a vida dos passageiros. No Rio de Janeiro, acidentes envolvendo coletivos já viraram rotina. Somente nos 4 primeiros meses de 2013, foram 458 casos, 56% a mais que no mesmo período do ano passado, segundo o Corpo de Bombeiros. O mais grave deles aconteceu em abril, quando a discussão entre o motorista e um passageiro provocou a queda do ônibus de um viaduto e 8 pessoas morreram. Aqui no nosso programa, o trabalhador sempre tem espaço. Por esta razão, a nossa equipe foi às ruas para esclarecer as dúvidas dos funcionários. O que caracteriza o trabalho escravo? O trabalho escravo contemporâneo no Brasil ocorre de 4 formas. Nós temos o trabalho escravo na modalidade de trabalho forçado, que é quando há uma coação do trabalhador, seja ela física, moral, que impede a locomoção desse trabalhador, impede que o trabalhador saia das fazendas ou mesmo do meio urbano onde ele esteja trabalhando. Nós temos o trabalho escravo também quando há servidão por dívida, que é quando o trabalhador se vê endividado por cobranças indevidas do empregador. Nós temos o trabalho escravo na modalidade de jornada exaustiva, que é quando, por condições de pressão e de intensidade, esse trabalhador se vê sob um desgaste muito grande de trabalho. Nós temos o trabalho escravo também quando ocorrem condições degradantes de trabalho. Não existe uma definição legal sobre o que seja condições degradantes de trabalho, mas o Ministério Público do Trabalho, através de sua Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, definiu jornada exaustiva e condições degradantes de trabalho. Condições degradantes de trabalho são aquelas onde há um aviltamento da dignidade do trabalhador. Esse trabalhador, ele se vê aviltado na sua condição de ser humano, de ser um trabalhador. Então, ele vê desrespeitados seus direitos à higiene, à saúde, à segurança do trabalho e ao repouso. A seguir, você vai conhecer a Cor de Infância, uma coordenadoria do MPT que atua no combate à exploração do trabalho infantil. A gente volta já. Agora você vai conhecer a Cor de Infância, uma coordenadoria do MPT que foi criada com o objetivo de supervisionar e coordenar ações contra as variadas formas de exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Tudo isso por meio de projetos e inspeções de resgates. Crianças nas ruas, nos sinais, nos lixões. Por causa do trabalho, elas perdem a fase mais importante da vida, a de estudar e brincar. Com apenas 12 anos, essas 2 crianças contam a triste história do trabalho que precisaram realizar. Eu trabalhava de vender pastéis, fazia e vendia. Só ajudava ela a fazer os ingredientes, que era anexar. E ajudava ela a vender. Catava ferro no lixão, ajudava minha mãe a catar pet. Aí nós vendia e ganhava um dinheiro para nós comprar coisa em casa. Eu não tinha não tinha tempo para fazer dever de casa que eu ia trabalhar. Dados do IBGE mostram que quase 3,7 milhões de crianças trabalham no Brasil. E esta é uma realidade presente em todas as regiões do país. Eliminar o trabalho infantil e garantir o desenvolvimento saudável de toda criança brasileira é uma das maiores preocupações do Ministério Público do Trabalho. Para isso, foi criada a Cor de Infância, Coordenadoria Nacional de Combate à Erradicação do Trabalho de Crianças e Adolescentes. A Coordenadoria tem o foco de combater
todo e qualquer tipo de exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Atua não só para erradicar o trabalho infantil, como também para propiciar uma profissionalização do adolescente de maneira protegida, ou seja, resguardar que as hipóteses em que o adolescente pode trabalhar sejam feitas de maneira a garantir-se seus direitos trabalhistas e previdenciários. A coordenadoria, criada em 2000, busca promover, supervisionar e coordenar ações contra todas as formas de exploração do trabalho de crianças e adolescentes. Tudo isso por meio de projetos e inspeções de resgates. A Cor de Infância possui 3 grandes projetos estratégicos onde os procuradores centram as suas maiores atenção. O primeiro deles, que atua dentro de uma linha preventiva, é o projeto MPT na Escola, que busca levar para dentro das escolas as discussões sobre os direitos de crianças e adolescentes, e em especial sobre o direito fundamental ao não trabalho antes da idade mínima e o direito fundamental à profissionalização quando atingida essa idade mínima. A Cor de Infância também desenvolve 2 outros projetos, mais numa linha repressiva, que é o projeto de políticas públicas, por meio do qual os procuradores avaliam a execução de políticas públicas de erradicação do trabalho infantil nos municípios e, uma vez constatada eventual omissão ou negligência na efetivação dessas políticas, atuam para que essas carências sejam supridas e a política possa produzir resultados eficazes e duradouros no combate ao trabalho infantil. E, paralelamente ao projeto de políticas públicas, o projeto de aprendizagem profissional, que visa exigir das empresas o cumprimento daquela cota obrigatória de aprendizes. A Constituição Federal proíbe o trabalho de crianças no Brasil. Só a partir dos 16 anos é que os adolescentes podem começar a trabalhar, a não ser que estejam em condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Se no dia a dia ainda encontramos pequenos trabalhadores sacrificando a infância, a pesquisa divulgada pelo IBGE também traz uma boa notícia. O trabalho infantil está diminuindo no país. Em 2 anos, cerca de 600 mil crianças deixaram de trabalhar, uma redução de 14%. E a Cor de Infância tem contribuído para a queda desse número. Esses projetos estratégicos de que eu falei, as principais diretrizes e orientações da coordenadoria vêm nesse sentido, a fim de que os procuradores de todo o Brasil possam falar uma mesma língua e atuar numa mesma direção, que é a direção da erradicação do trabalho infantil e a proteção do trabalho do adolescente. E para descontrair, vamos ao quadro Fala Patrão, um momento divertido do nosso programa. Aqui, o chefe pode falar o que quiser, pode até dar uma bronca naquele funcionário que está sempre no mundo da lua. Para você que fica o tempo todo abrindo e olhando o seu e-mail ou navegando em páginas, vendo aplicações em bolsa, qualquer atividade que não seja pertinente ao seu trabalho, abra o olho. Nós estamos olhando, você vai ser cobrado por isso. No próximo bloco, você vai conhecer os bastidores da rádio do Ministério Público do Trabalho. Não saia daí, a gente volta já. E hoje, no quadro Agenda Cultural, você vai conhecer os bastidores da Rádio MPT. É possível ouvir pela internet, pelo portal do MPT, em tablet e smartphones. Eu fui lá no estúdio conferir de perto como funciona esse trabalho. Vamos ver? E na agenda cultural de hoje, a dica é a Rádio MPT, a rádio online do Ministério Público do Trabalho. E hoje eu estou aqui com as jornalistas responsáveis pela rádio
a Rita e a Joyce, tudo bem? Tudo bem. Marcela, Sejam bem-vindas ao Trabalho Legal. Muito obrigada. Seja bem-vinda também à Rádio MPT. Obrigada. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho do trabalho de vocês e mostrar também os bastidores da rádio, tudo bem? Combinado. Tudo certo. Como é que eu faço para ouvir a rádio? Então, Marcela, a nossa rádio, ela é uma rádio online, né? Uma rádio virtual. Então, assim, que fica hospedada na internet. Para acessar, tem que ir para o endereço na internet, né? Todo o nosso trabalho, tudo é feito de forma virtual e fica ali hospedado no endereço da rádio, que a Joyce vai falar um pouquinho agora. A rádio pode ser acessada pelo site do MPT e também tem o endereço direto, que é radio.mpt.gov.br ou ainda radiompt.com.br. E dá para acessar no celular, no tablet, tem aplicativo para Android, dá para acessar também pela tela do iPhone. Gente, fala um pouquinho da programação. Fala pra gente, Rita. Então, Marcela, a nossa rádio, ela tem música, como toda boa rádio, tem que ter um pouquinho de música, né? Tem notícia, tem informação, né? O nosso carro-chefe é o Ministério Público do Trabalho, aquilo que está sendo feito, as ações, não só o que é feito em Brasília, mas o que é feito em todo o Brasil, né? Em todo o Ministério Público do Trabalho no país, né? Então, assim, nós levamos a informação do conteúdo do MPT, das pautas do MPT, levamos música, né? Nós temos uma programação com música internacional, instrumental, nacional também, claro, né, que não pode faltar. Então, o pop, o rock nacional, o samba, né, tem uma programação bem diversificada nesse sentido. E nós temos também diariamente boletins do jornalismo. Então, além de ouvir música, além de saber sobre o que está sendo feito, né, no Ministério Público do Trabalho, e principalmente dizer o que está sendo feito para a sociedade, né, aquilo que está beneficiando a sociedade, as pessoas também vão poder acompanhar aquilo que está acontecendo no país, em economia, né, em política, em vários outros setores, né? Então, assim, é um trabalho bem diversificado, que leva ao MPT, mas que leva também outro conteúdo para os nossos ouvintes. Tem um programa bem descontraído também, que é o Papo MPT. Fala um pouquinho sobre o Papo MPT pra gente. O Papo MPT, ele é um programa diferente com os procuradores que fazem o Ministério Público do Trabalho. Então, o mesmo procurador que um dia a gente ouve para saber de um TAC que foi firmado, de uma ação ajuizada, do resultado dessa ação ou de outras iniciativas do Ministério Público do Trabalho, é o mesmo procurador que a gente vai conversar um pouco sobre os gostos dele, gostos de gastronomia, viagens que ele gosta de fazer, e ele também pede música, né? Já que a gente está numa rádio, a gente pode conhecer um pouquinho da música que o procurador gosta de ouvir quando ele não está trabalhando. E o ouvinte acaba também ouvindo, então, essa música que ele escolheu. É um programa que alterna, então, a entrevista com as músicas do procurador. É uma forma de conhecer, né, quem é que está por trás desse procurador do trabalho. Então, é uma conversa bem gostosa que os nossos ouvintes têm que acompanhar. É bom que aproxima um pouquinho o procurador do ouvinte também, né? Exatamente, Essa exatamente. ideia. Mas é bacana ouvir dos procuradores, sabe? Ai, que bom, porque a rádio tem nos aproximado. Então, você acaba aproximando como um todo, né? Então, faz o MPT mais aconchegante, eu diria assim. Não, e nesse sentido, a gente pode mostrar as diferenças também regionais, né, do país, porque um estado acaba tendo mais problema com o trabalho escravo, o outro é outra realidade, trabalho infantil. Então, a gente vai ouvindo os procuradores de todo o país e fazendo também um quadro da nossa situação, né? Joyce, como é que vocês alimentam a rádio? Bom, a gente procura manter a rádio atualizada, então todos os dias a gente publica informações novas que a gente colhe ou indo presencialmente nos eventos que são realizados aqui em Brasília ou conversando por telefone. A gente grava as entrevistas com os procuradores. Quando tem alguma notícia envolvendo uma empresa que foi processada ou foi condenada, a gente também busca o outro lado, ouvir essa empresa. Em geral, elas não querem falar, mas a gente sempre publica uma nota, né? Sempre coloca a nota na matéria. E a gente ouve tanto em formato de boletins, que a gente faz, boletins com a sonora do procurador, e também a gente faz entrevistas e publica a entrevista na íntegra. São cerca de 5 a 10 minutos de conversa com o procurador explicando aquilo que aconteceu. A rádio é 24 horas, né? O tempo inteiro ali de programação para quem quiser ouvir.
24 horas alternando música e informação o tempo todo. E aqui a gente faz todo o trabalho, né? A gente produz, entrevista, redige, edita e publica a matéria. Bom, fala um pouquinho da estrutura da rádio, né? Dos estúdios. Eu vi que tem 2 estúdios, tem o que vocês gravam, o off, e o outro é onde ela é transmitida, é isso? Isso, nós temos as ilhas de gravação, onde a gente grava as entrevistas com os procuradores e também a nossa locução. Depois a gente edita a matéria em qualquer computador que tenha o programa instalado. E lá no estúdio onde a rádio é transmitida, é onde a gente vai lá e coloca as matérias para rodar na rádio. Bom, é um trabalho é bastante coisa que vocês fazem aqui, né? Tem algo que nos ajuda bastante, que é o fato de fazer o rádio é mais dinâmico, né? Eu diria assim, dá um pouquinho menos de trabalho do que a TV, mas é trabalhoso, mas é delicioso, a gente nem sente. E a gente fica com todo o processo, né? Desde o começo até o fim. Eu vi no site que dá para você ouvir a rádio na íntegra, ao vivo, mas também tem as opções para você ouvir uma notícia específica ou um programa específico. Como que isso funciona? Isso, todas as matérias que ficam rodando na rádio, elas também ficam disponíveis para quem quiser escutar naquele momento. Viu aquela matéria, leu a manchete, interessou, quero saber mais sobre isso, clica ali, a rádio que está sempre ao vivo vai parar e aí você vai ouvir o áudio daquela matéria específica e pode fazer download também. Da mesma forma com as entrevistas, né, que também ficam ali hospedadas no que nós chamamos no player, né, que o ouvinte, vamos dizer assim, tem o acesso, né, quando ele entra no endereço, quando ele entra na nossa página virtual, quando ele entra na página da Rádio MPT, é o que nós chamamos de matérias estáticas, né? Então ali ficam tanto os boletins que ele está ouvindo, né, no decorrer da programação da rádio, como ficam também as entrevistas que são feitas, o Papo MPT também fica lá, né? Nós temos uma ferramenta de busca, né? Então dá para colocar algumas palavras-chave e buscar também algum conteúdo, buscar por nome do procurador que foi entrevistado, ou por algum termo específico que fazia parte da manchete e ter acesso a todo o conteúdo que foi publicado desde que a rádio entrou no ar em março deste ano para cá. Existe uma forma de interagir com os ouvintes? Sim, a gente tem um espaço para comentários, então a gente às vezes recebe até pedidos de música, assim, a gente adora, a gente fica super feliz. Mais um comentário para a nossa rádio. Os ouvintes vão lá, preenchem o nome, colocam um e-mail e aí podem deixar elogios, críticas, sugestões, pedidos de música, a gente atende na medida do possível, né? Meninas, muito obrigada, gente, pela participação aqui ao Trabalho Legal. E eu queria que vocês mandassem uma mensagem para o nosso telespectador. Então tá, né? Você que está aí assistindo o Trabalho Legal, né? Sabendo do trabalho do Ministério Público do Trabalho pela TV, também é nosso convidado, né? Além de ser telespectador do Trabalho Legal, né? A tornar-se um ouvinte, né, da rádio online do Ministério Público do Trabalho, né? Então vai ter muita informação, conhecimento, né? Tem muita notícia bacana para vocês, tem jornalismo, além do MPT tem jornalismo também. Então é uma forma de você ficar atualizado, né? E também de ouvir boa música, uma boa programação. E vale lembrar que dá para ouvir em casa, dá para ouvir no trabalho, as músicas são animadas, elas animam uma tarde de trabalho e aí tem sempre uma informação importante aí sobre o trabalho do Ministério Público do Trabalho e o que está acontecendo no país e no mundo. Bom, agora a gente vai conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês e também dos bastidores da rádio. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos lá. O projeto realizado pelo Ministério Público do Trabalho busca acabar com problemas enfrentados diariamente por motoristas, cobradores e usuários de ônibus. Rádio MPT, a rádio online do Ministério Público do Trabalho. Aqui você acompanha uma programação diária 24 horas no ar. O Trabalho Legal é feito especialmente para você. A nossa intenção é te manter informado sobre os direitos do trabalhador. Por isso, a sua opinião é tão importante. Fale conosco através do e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. E se você quiser saber mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br
Hoje, o Trabalho Legal se despede com imagens dos melhores momentos do nosso programa. E na semana que vem, a gente volta com reportagens inéditas. Eu espero você. Tchau!